Salve, salve, meu querido inscrito aqui do Blablalogia, professor Vitor Augusto de Geografia, e hoje a gente aqui do Terra Negra vai fazer uma sequência de explicações sobre os terremotos no Brasil. Pois é, no início dessa semana, segunda-feira aproximadamente, segunda-feira passada, ocorreu no período da manhã um terremoto que assustou muitas populações de Brasília, Belo Horizonte, cidade de Araxá, no interior mineiro, e também a cidade de São Paulo. A gente que é professor de geografia se depara normalmente em sala de aula com dúvidas frequentes dos alunos sobre os terremotos. E no Brasil, tem terremoto ou não tem? No Brasil tem terremoto ou seria chamado de abalo sísmico? No Brasil, nós temos terremotos ou apenas acomodações de camada? Para isso, a gente vai lá para o quadro dar uma explicação inicialmente sobre o terremoto que aconteceu na cidade próxima ao vilarejo de Carandate, lá no sul do território boliviano. Muito próximo ali ao norte do Paraguai, bem mais distante da cidade de La Paz, mas ainda no contexto do sopé da Cordilheira dos Andes e, portanto, uma região muito mais ativa tectonicamente do que a gente tem aqui no Brasil. Para isso, agora vamos meter bronca lá no quadro. Manda a brasa aí, P. É isso aí, Vitinho. Ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil tem sim terremotos. A ideia é o seguinte: aqui eu representei para vocês a placa sul-americana, que é a placa tectônica onde o Brasil está inserido. Entretanto, nós aqui no Brasil estamos no meio de uma placa. A placa sul-americana começa lá na região andina, no Oceano Pacífico, e vai até o meio do Oceano Atlântico. E qual posição o Brasil se encontra nessa placa? No meio da placa, no domínio intraplaca. Entretanto, essa posição do Brasil não nos garante uma total estabilidade tectônica, como foi o caso essa semana, que nós tivemos um terremoto. E esse terremoto, como é que ele é? Aqui nós temos um exemplo clássico de área de colisão de placas. É a colisão andina. A colisão entre a placa sul-americana e essa placa pequenininha, oceânica, placa de Nazca. Quando duas placas de densidades diferentes se encontram, a placa oceânica, que é mais densa, ela mergulha por baixo da placa continental. Esse mergulho, esse encontro, é recheado de atrito, muita produção de energia que vai acumulando na estrutura rochosa. E quando ela não suporta toda essa energia, ela rompe. Essa ruptura da estrutura rochosa libera essas ondas, que são as ondas sísmicas. O ponto lá no interior, onde ocorre essa ruptura, nós chamamos de hipocentro ou foco. Daí nós podemos ter focos mais profundos, focos mais rasos. Geralmente os terremotos mais rasos são os mais catastróficos, em função da maior proximidade com a superfície, onde nós teremos o epicentro. Então quando você escuta assim, o terremoto foi na Bolívia, o epicentro foi na cidade de Oruro. Oruro foi a cidade boliviana, na superfície, onde as ondas chegaram com uma força mais intensa. Desse modo, se a colisão de placa ocorre aqui, a propagação dessas ondas não só podem, como atingem o território brasileiro. Nesse último terremoto que teve na região dos Andes, lá na Bolívia, essas ondas foram percebidas de maneira mais marcante no Distrito Federal, em São Paulo e em Minas Gerais. Geralmente aqui no Brasil, os estados que mais sentem esse reflexo da colisão andina, que é um tipo de terremoto que nós temos no Brasil, são os estados localizados na porção ocidental brasileira, como é o caso do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Visto que o registro de sismos no Pantanal é algo corriqueiro no mundo aí da sismologia, da geofísica, assim como no Acre. Além desses tremores que são provocados pelo reflexo da colisão andina, nós temos também tremores provocados por acomodação de camadas rochosas. E nós temos 3 exemplos clássicos. As áreas de usinas hidrelétricas, onde o peso da estrutura do lago pode comprometer as estruturas rochosas subjacentes, gerando esse processo de acomodação de camadas rochosas, o que consequentemente também provoca tremores. Assim como em áreas de mineração, como é o caso aqui em Minas Gerais, do quadrilátero ferrífero, onde você tem uma mineração em larguíssima escala, muito forte, e acaba ocorrendo retiradas de estruturas que fornecem sustentação às demais estruturas, gerando assim tremores também. E temos também um terceiro tipo,
de regiões calcárias. O calcário é uma rocha extremamente vulnerável. O calcário é uma rocha solúvel, carbonato de cálcio. Em regiões calcárias é muito comum rios subterrâneos, drenagens subterrâneas, aqueles rios que a gente chama de drenagens criptorreicas, cavernas, grutas. É a famosa metáfora do queijo suíço. A região calcária ela é toda oca no seu interior. Quando você coloca peias em cima, quando você impermeabiliza o solo, quando você constrói uma cidade, isso pode gerar acomodação de camadas rochosas e, consequentemente, tremores. O famoso efeito de subsidência com solapamento de blocos rochosos. Bem, tanto em áreas de usinas como em áreas de mineração, nós tivemos a participação antrópica. Nesse caso, são os famosos sismos induzidos. Sismo, que é o mesmo que terremoto. Não é à toa que zonas de risco sísmico, como é o caso dos Andes, são zonas sujeitas à ocorrência de terremotos. E o que vem preocupando a comunidade científica aqui no Brasil, nos últimos anos, são os tremores que ocorrem pela reativação de antigos falhamentos. A nossa estrutura geológica ela é muito antiga, mas ela é repleta de falhas. E essas falhas, elas podem sofrer reativação. Aqui eu coloquei um modelinho de uma falha, essa parte, que é a parte da falha, ela pode ser reativada. Como isso ocorre? Nesse processo de soerguimento dos Andes, a placa sul-americana tende a deslocar aqui para cima. Consequentemente, o seu lado leste, por isostasia, por equilíbrio, pode sofrer um rebaixamento. Mas como a placa é muito grande, ela é toda heterogênea e toda rachada, toda falhada. Essas falhas podem ser reativadas, essa reativação pode gerar atrito entre blocos rochosos, o atrito vai produzir energia que acumula na rocha que quando rompe, liberam as ondas sísmicas. Esse tipo de tremor de reativação de antigos falhamentos, muito comum no norte de Minas, muito comum no estado do Ceará e no estado do Rio Grande do Norte, assim como outras regiões do Brasil. O fato é de que, apesar da sua localização num domínio intraplaca, apesar do Brasil estar no meio de uma placa tectônica, o Brasil sim está sujeito à ocorrência de terremotos. Não são terremotos com a mesma magnitude dos que ocorrem em zonas de colisão. Aqui nós temos terremotos de magnitude 7, 8, 6,5. São terremotos de menor magnitude, mas que quando ocorrem em áreas mais densamente ocupadas, são de fato percebidos pela população. É isso aí, pessoal. E por falar em terremotos, no ano de 2007, em dezembro de 2007, um tremor de 4,9 na escala Richter atingiu um vilarejo que pertence a uma cidadezinha aqui no norte de Minas, Itacarambi. Atingiu o vilarejo de Caraíbas. E lá nós temos o registro da única vítima fatal por terremotos aqui no Brasil. Infelizmente foi uma criança de 5 anos, Jessiquele Oliveira Silva. Ela foi soterrada pela parede da sua casa. Esse tremor em Caraíbas, ele atingiu 77 casas dessa comunidade rural, das quais 3 foram completamente destruídas. As outras tiveram as suas estruturas abaladas. Em janeiro de 2016, a equipe do Terra Negra esteve lá no norte de Minas. E nós fomos até esse município de Caraíbas para pegar alguns testemunhos, alguns depoimentos dos sobreviventes desse terremoto que vitimou a única morte por terremoto aqui no Brasil, fruto dessa ocorrência aqui no nosso estado. Vamos conferir a entrevista? Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui no povoado de Caraíba, município de Itacarambi, norte de Minas, onde em 2007 foi registrada a primeira morte por tremor de terras no Brasil. Estamos aqui com o seu Jacomo, morador do povoado de Caraíba, que vivenciou esse dia. Seu Jacomo, como é que foi essa experiência, o dia do tremor? Eu achei muito estranho porque nunca tinha acontecido. A gente sentiu muito medo, muita emoção, porque a gente nunca tinha visto, a gente tinha visto em outros países por lá, mas aqui mesmo a gente nunca tinha visto o que aconteceu. E foi um movimento muito forte. Foi muito rápido? Muito forte, rápido dentro de segundo. Sentiu só o balanço, o barulho, né? Muito barulho. Nesse dia até acabou as luzes, não estava chovendo e o barulho foi demais. Só quem viu para ver o barulho e o que a gente sentiu dentro da gente, porque foi muito forte. E o senhor
tem ideia de quantas casas foram destruídas aqui no povoado pelo terremoto? As casas, aqui nós tínhamos 76 moradores. Bom, elas não caíram todas não, mas todas elas abalou. Quando não caía a casa, caía a teia, caía madeira, mas todas elas abalou. Um aspecto interessante, por falar nesse tremor aí que ocorreu no Norte de Minas, é a gente saber da diferença quando eu falo terremoto de grande intensidade e terremoto de grande magnitude. Se você perceber, a magnitude desse terremoto girou em torno de 4,9, mas ele vitimou, ele destruiu. Então a intensidade foi um pouco maior. Quando a gente fala magnitude, nós estamos falando de uma escala, a escala Richter, que fala da energia liberada pelo terremoto. É uma escala de energia liberada, mas uma escala aberta, que vai de 1 ao infinito, tendo 9 como referência. Esse terremoto foi de 4,9. Não é uma das maiores magnitudes, mas também não é uma das menores. Ele fica aí nessa escala intermediária. Por outro lado, quando a gente fala de intensidade de terremoto, a gente está falando do poder de destruição do terremoto. Aí nós usamos a escala do italiano Giuseppe Mercalli, que vai de 1 a 12. Não necessariamente terremotos de grande magnitude geram grande intensidade. Isso depende muito das condições socioeconômicas dos países ou dos locais onde ocorrem. Como comparação mundial, nós sempre citamos o Japão e o Haiti. O Japão, que teve um terremoto em 2011 que beirou os 9,2, com mais ou menos 13 mil mortes. E no Haiti, no ano anterior, em janeiro de 2010, nós tivemos um tremor de 7,5, com mais de 250 mil mortes. É a prova contundente de que as questões sociais, apesar de não gerarem as catástrofes naturais, elas colaboram muito para aumentar a intensidade desses tremores. Quando eu falo intensidade, eu estou falando de destruição. Lembrando que países como Japão, Estados Unidos realizam altos investimentos na área de educação, em termos de treinamentos populacionais, em termos de reforço das construções, a construção civil é muito voltada para esse segmento, e evidentemente as pesquisas na área de geologia, a fim de tornar mais eficientes os processos de previsão desse fenômeno tão raro e, quando ocorre, tão destruidor. Um abraço.